Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu trago uma atualização das mudas que eu fiz através da última poda drástica que eu fiz no meu Ficus lirata bambino, que já está brotando todo novamente. Eu vou te mostrar como estão as novas brotações dessa planta para a construção da copa mais cheia, como eu te disse no último vídeo da poda drástica dessa planta aqui. E também vou replantar as mudas que eu fiz através da água na hidrocultura na terra agora. Eu vou plantá-las na terra porque já estão totalmente enraizadas aqui na água, então chegou esse momento do plantio na terra, porque elas precisam ir para a terra logo para começar a crescer e para ter substrato para enraizar. Acompanhe esse conteúdo comigo. Se você ainda não viu o último vídeo da poda drástica dessa planta aqui, vou deixar ele para você na tela final, para você assistir assim que terminar esse vídeo aqui e entender como foi a poda, por que eu podei. Então vai lá acompanhar esse vídeo. E o vídeo de hoje é uma atualização mostrando, contando então um pouco como foi esse processo, como funcionou, quanto tempo mais ou menos demorou para essas mudas aqui enraizarem, essas estacas gerarem raízes e estarem prontas para ir para a água. E também vou plantá-las junto na terra com você nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta meu vídeo, compartilha com outras pessoas. E se você é nova ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para você não perder os novos conteúdos por aqui. E agora então venha acompanhar todo esse processo comigo. Esse aqui foi o Ficus lirata bambino que eu fiz a poda drástica no último vídeo do canal dessa planta. Então ele tem esse tronco único, né? Ele tá topeado com formato de mini árvore. E eu fiz uma poda super drástica aqui na planta, cortando todos os galhos para que eles brotassem novamente. E olha só, ela já está gerando novos brotos, novos galhos e novas folhas, como aqui por exemplo. Então eu podei, essa planta tinha 4 galhos principais, né, maiores. Eu podei os 4. Também deixei alguns, né, para fazer mudas, apesar que eu acabei não usando todos os galhos, né, e fazendo muitas mudas, porque também ocupa muito espaço para fazer muita muda, né, e como os galhos eram grandes, eu decidi não usar todos os galhos, né, as estacas para fazer muda. Eu fiz apenas com algumas ponteiras, que é inclusive mais fácil. Então, olha só, eu deixei esse galho menor aqui, ó, eu não podei ele, porque ele já era muito pequeno e a gente podando acaba nem gerando novo broto. Então eu deixei ele sem podar, foi o único que eu não podei e ele inclusive já gerou folhinha nova. Olha que coisa linda, gente. Tá crescendo a folha, as folhas novas são super brilhantes, né? E então os locais que eu podei, os 4 galhos maiores principais, geraram as gemas, como essa aqui, por exemplo, né? Elas vão surgindo aqui, olha, tem uma até nesse local. Vou tentar focar um pouco melhor. Ela tá surgindo aqui, então as gemas surgem assim nas laterais, nas gemas laterais, como aqui, por exemplo. Elas vão crescendo até o momento de começar a gerar as folhas. Aqui, inclusive, também já está gerando uma nova folha, olha só. Aqui, ó, nesse local. Não tá focando muito bem, mas é isso, ó. E aí as folhas vão surgindo e vão se abrindo, vão crescendo a partir disso, como aqui, por exemplo. Então, olha só. Eu disse, né, no vídeo da poda drástica que a minha intenção era podar essa planta para ela ramificar ainda mais, porque além de 4 galhos, eu queria que ela gerasse pelo menos 2 brotos em cada galho que eu podei. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. Às vezes pode ser que surjam menos galhos, às vezes pode ser que surjam mais até, mas até que está funcionando pelo que eu queria, né? Olha só, aqui tem um galho por enquanto, né? Tem outro aqui embaixo também, olha só. Então, tem 2 nessa haste. Nessa haste aqui central também tem mais 2, um aqui e outro aqui. E também tem esse aqui de baixo, que não sei se vai se desenvolver muito bem. Às vezes nem todos se desenvolvem, né? Olha aqui, aqui tá lindo, ó. Essa aqui já tem 2 mais desenvolvidos, esse e esse, né? Não tem mais para baixo. E aqui na lateral também tem esse. E aí tem mais um aqui, ó, que tá bem pequeno, mas que também tá se desenvolvendo, ó. Esse bem aqui. Então, ela sim conseguiu brotar da maneira que eu queria. Tem mais um broto aqui também, ó. Nessa lateral, mas nem sempre todos eles se desenvolvem, sabe?
Então, normalmente, os de cima, né, os primeiros, os da ponta mesmo, eles costumam ter mais força para crescer. Mas então o meu objetivo com a planta está tá sendo cumprido. Eu podei drasticamente para ela rebrotar e aí ela vai ficando cada vez mais cheia, né? A planta vai adquirindo uma copa, né, mais formada e mais bem construída. A planta vai adquirindo um formato bem fechadinho, como uma bela árvore. Ela já tem esse tronco, né, também que já é bem desenvolvido, então tá dando tudo certo. E agora eu vou te mostrar onde ficou as mudinhas, né, que eu fiz através das ponteiras, e vamos lá para você ter uma ideia do local que elas ficaram, para você, né, saber como foi por aqui. É aqui que as mudinhas ficaram, as estacas, né, os galhos que eu cortei para fazer as mudas, e olha só, elas estão juntas aqui. Tem também ficus altíssima, né, e ficus burgundi, que eu também podei recentemente no canal, e também estou tentando gerar umas mudas. Já tem inclusive estacas enraizadas aqui que eu preciso replantar, e eu vou fazendo o replante também junto com você no canal, vou mostrando como estão as plantas que eu podei, para você também ir vendo como acontece todo o processo, né? E olha só, elas estão ficando aqui, ó, ao lado da porta, é uma porta de vidro, e aqui, ó, recebe o sol da manhã, gente. O sol não bate desse lado, o sol bate do lado de cá, mas elas estão ficando aqui porque ainda que não bata sol direto, é muita claridade, tá vendo? Ó, é um sol, é uma luz muito abundante. Agora não tá com sol, né? O dia tá nublado, então não tá muito claro, não tem sol, inclusive, mas elas recebem alta claridade. É importante que as mudas estejam em um local muito bem iluminado para elas conseguirem receber luz solar, né? Ou alta claridade nas folhas, para conseguir também gerar hormônios que vão ajudar no enraizamento dessas plantas. E agora eu vou pegar aqui as minhas mudinhas de ficus lirata, que olha só, já estão super enraizadas, para fazer o replante, o plantio, na verdade, no substrato, na terra, junto com você nesse vídeo. Vamos lá. Então vamos ao replante. Antes de começar, vou te mostrar como estão as mudinhas aqui dentro desse copo. Eu sempre deixo elas, né, no copinho com água. É importante que a gente troque essa água todos os dias ou a cada 2 dias. Mantenha esse recipiente aqui limpo. A gente precisa lavar pelo menos uma vez por semana para não formar aquela colônia de fungo micorriza, né? Aquele fungo verdinho, normalmente parece um lodo, né? Porque ele pode atrapalhar e apodrecer as nossas estacas. Então, olha só, o enraizamento foi muito bom, muito favorável. As raízes já estão minimamente desenvolvidas, com um tamanho suficiente para eu plantá-las no substrato. Elas estão super saudáveis também e estão ramificando. Olha só que coisa linda. Então, eu utilizei somente as mudas da ponteira, né? Aqui eu tenho 2 ponteiras. Eu decidi não fazer muitas mudas, porque também não adianta, né, eu ficar enraizando muitas estacas, muitos galhos, sendo que acaba que eu tenho pouco lugar para cuidar delas, para manter elas crescendo. Então eu decidi fazer só 2, já tá bom, né? A gente já vai cuidando, já tem uma planta a mais também, mas eu decidi não fazer com todos os galhos, porque se você olhar no último vídeo, ou quem já assistiu, vai ver que os galhos que eu cortei eram bem grandes, então se eu fosse fazer várias mudas, né, ia dar muitas estacas, e aí realmente dá mais trabalho para a gente, tanto para cuidar delas na água, né, que tem que ficar lavando, tem que ter muitos copos, e também depois para replantar tudo aquilo em novos vasos, né, com substrato, a gente também gasta mais substrato, e eu não preciso realmente ter muitas mudas, né, então eu fiz só 2, já tá bom. E aí estou mostrando para você, essa aqui também enraizou bastante, tá com uma raiz central, inclusive bem grossa. E aí, ó, ela vai ramificando. A gente, quando tira do copo com água também as estacas enraizadas, é bom que a gente tenha um cuidado, porque se a gente tirar sem muito jeito, a gente acaba quebrando as raízes, danificando, sabe? Então, tira com cuidado para não prejudicar, não quebrar as raízes da sua muda, né? E não prejudicar a continuação do enraizamento dela. Ó, tô tirando aqui essas casquinhas, sabe? O ficus lirata tem essas casquinhas no meio das folhas, e eu tô tirando só por uma questão que eu prefiro mesmo, mas não precisa tirar, tá? Você pode deixar, isso aqui é tranquilo, é só porque eu acho melhor. E aí, tira com cuidado também para não quebrar as raízes da sua planta.
E aí a gente vai usar aquela mistura de substrato, né, que eu tenho aqui, que já é um substrato bem favorável, poroso, aerado, uma mistura à base de casca de pinhos bem triturada. E aí é essa mistura que eu vou usar para fazer o replante. Ó, eu deixo as mudas, as estacas sempre apoiadas assim, para elas não ficarem encostando as raízes, para não correr o risco de quebrar, sabe? Então eu tomo o maior cuidado sempre, porque a gente cuidou da plantinha até agora, né, para ela enraizar. Então a gente continua tendo cuidado para elas seguirem firmes e dar tudo certo no novo plantio. Então, ó, tô usando esses vasos pequenos aqui. Como elas não têm muitas raízes, não precisa ser um vaso muito grande. Pode ser maior? Claro que pode. Você pode usar um maior, inclusive ela vai ter mais espaço, né? Mais disponibilidade de substrato para enraizar e, inclusive, para crescer. Mas eu vou fazer aos poucos. Eu vou plantar elas nesses vasinhos pequenos por enquanto e depois eu vou replantando para vasos maiores. É bom que a gente também vai acompanhando, né, de perto o desenvolvimento das mudas. E aí eu coloco elas aqui, ó, organizo, centralizo a muda mais ou menos aqui nesse vaso e completo com substrato, com todo cuidado, vou só colocando. Aqui é importante, gente, nesse momento do plantio dessa estaca recém-enraizada, é importante a gente tentar usar de preferência um substrato mais soltinho mesmo, essas fórmulas compradas, porque elas são mais porosas, a granulometria é menor, e favorece, porque uma estaca enraizada na água, ela é mais sensível, as raízes cresceram, né, sem resistência, para todo lado, livremente, e aí se a gente coloca uma terra muito grossa, muito pesada, a gente pode acabar atrapalhando esse processo, a gente pode quebrar as raízes, e aí isso não vai favorecer, né, essa muda. Então, de preferência, tenta usar um substrato bem poroso como esse aqui que eu estou usando, ó. Ele é bem fininho mesmo e ele favorece o crescimento das raízes da planta. Então, ó, coloco aqui mais um pouquinho, uma caminha. Às vezes é normal ter uns pedaços mais inteiros, a gente vai quebrando eles para diluir, né? Ó, e aí coloco agora essa estaca, tá muito bonitinho, né? Com 3 folhas, como o Ficus lirata é bambino, ele é menor, né? As folhas também são bem menores, a gente pode manter as folhas, né? Não tem nenhum problema. Já se você fizer com o Ficus lirata tradicional, aquele de folhas largas, né? Bem grandes, aí é interessante que você corte as folhas, né? Pela metade, mantenha uma folha só ou 2 pela metade, já é suficiente. Então aqui, ó, completo com substrato, não vou colocar muito até em cima, mas nesse momento eu encho um pouco mais, porque quando eu regar também, o substrato tende a descer, a ceder um pouco. Vou arredar aqui para o lado o meu resto de substrato, e agora eu vou regar a minha planta. Estou usando aqui esse pulverizador de pressão, né? Mas você pode molhar da sua maneira, e aí a gente faz uma rega abundante nesse momento, ó. Porque muda enraizada na água, ela precisa de muita umidade. Então a gente também vai ter que continuar cuidando dessas mudinhas aqui com bastante umidade. A gente precisa molhar todos os dias, pelo menos durante um mês, para elas se acostumarem, né, nesse novo vaso e não sentirem muito esse processo de transição, para elas não se impactarem, né, e não sofrerem com esse replante, porque sair da água para a terra pode ser um pouco estressante, né? Inclusive, é normal que algumas estacas morram. Normalmente sempre dá certo, tá? Aqui na minha experiência, inclusive, sempre funcionou. Nas minhas experiências em geral, sempre funcionou, mas pode ser que uma ou outra morra, né, nesse processo de transição, porque ele pode ser um pouco estressante para as mudinhas. E agora a gente vai continuar cuidando delas também, como a gente já estava cuidando. Agora a gente já pode colocar em um local recebendo o sol da manhã ou um solzinho da tarde também, desde que seja um sol mais fraco para não queimar, né? E a gente também já pode adubar daqui a um tempo essas mudinhas, porque elas já têm raízes e já podem receber adubação. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado de acompanhar essa atualização sobre a planta que eu fiz uma poda drástica e que está rebrotando. Lembrando que o processo também para a geração das mudas ocorreu mais ou menos aproximadamente em cerca de um mês ou um pouquinho mais. O vídeo que eu lancei tem mais ou menos uns 15 dias para trás, mas é porque eu gravo os vídeos também, alguns com uma certa antecedência, então dá essa distância, esse intervalo de tempo. Então, mais ou menos foi um mês e meio que essas mudinhas aqui levaram
para enraizar e para estarem com as raízes da forma que estavam agora, como eu te mostrei nesse vídeo. Eu espero também que você tenha gostado de acompanhar todo esse processo de replante. Você viu onde as mudinhas ficaram por aqui, então estou mostrando para você a realidade, como funciona por aqui para mim. Se você também tenta fazer mudas por aí, me conta aqui nos comentários. Um abraço para você e até o próximo vídeo.